tem spoiler da Poliana, Então, quem ainda não ó, leu o livro quiser ó, pular essa parte, mas eu vou é, falar. No pule. finalzinho do livro, no último capítulo, ela passa por uma situação muito difícil que ela não consegue ver o lado positivo. E todos os amigos que ela ajudou a ver o lado positivo, todos os problemas desses amigos, né? Os capítulos anteriores são sobre os amigos dela, passando por dificuldades e ela dando Ajudando. apoio, mostrando que existe algo bom. No final, aconteceu algo muito ruim com ela e ela não conseguia ver o lado positivo. Então, foi um momento em que os amigos entraram em ação para ajudá-la. Então, é muito bonito, né, que eles foram até ela e mostraram que existe algo bom e ajudaram ela a sair dessa situação, desse momento difícil que ela estava passando. Sem dúvida. Caiu tudo de uma vez só, não foi? Aí ela teve que, Exato. né, não conseguiu resistir. Que bom que ela tinha os amigos. Isso traz duas situações muito interessantes. Uma, você só lamenta na vida? Isso é muito importante você perceber. Vamos fazer o joguinho do autoconhecimento. Isso é muito importante para entendermos bem como está a nossa vida. Quer saber como está a sua vida? Olhe dentro de você. Como você está por dentro. Você é uma pessoa que reclama de tudo? Você é uma pessoa que vive reclamando? Você é uma pessoa que só sabe reclamar? Você é uma pessoa frustrada com a sua vida, sua família, seus amigos, seu trabalho? Dificilmente nós vamos conhecer alguém que trabalhe em algo que ama fazer. Eu dou aula. Eu amo dar aula. Dou até de graça. Mas eu preciso também compreender a minha necessidade. Só dando aula vai fazer eu ter, né, a internet. Então, temos que. O que foi? A Ana está rindo, é? Eu não vou cortar essa parte, não. Quinta série. Ó, quinta série. A quinta série baixou nela. Eu não Eu vou acho que eu sei cortar. qual foi a parte. Olha aí, aproveite essa risada. Ela vai lembrar de mim que eu fiz ela dar uma grande gargalhada. Você que está nos vendo, está dando aquela gargalhada? Aproveite essa gargalhada. Isso faz bem. Mas enfim, continuando. Mas você também é aquela pessoa que só fala coisas positivas? Ah, tudo é maravilhoso. Ah, hoje eu não tenho açaí. Pessoal que gosta de açaí, né? Que adora açaí. Eu conheço gente que não fica sem açaí um dia sequer aqui no norte. Não, tem que almoçar com açaí. Se não tiver açaí, aí naquele dia não tem açaí. Ah, tudo bem, eu tô meio gordinha. No outro dia não tem açaí, ela tá se remoendo por dentro. Eu quero açaí, mas não tem açaí. E fica dizendo, não, tá tudo bem, é melhor que eu emagreça um pouco mais. Não é assim. Porque isso você está se enganando. Apesar de você achar que está sendo positiva de modo positivo, existe uma positividade tóxica para sua própria vida também. Então, não só a Poliana mostra isso, como várias pessoas que você encontra, é aquela pessoa 1000% alegre todos os dias. É legal, é isso? É legal, mas tem gente que quer fazer com que você seja assim. E aí não. Você tem a sua personalidade, tem seu temperamento, e tem seu estado emocional naquele momento. Pode ter certeza, aquela pessoa que está rindo de tudo pode estar em depressão. A Joyce já comentou isso aqui. Então, o mais importante é o que o budismo explica sobre isso, é o essencial, o equilíbrio. Você está ponderando as coisas, equilibrando as coisas e principalmente vivendo a sua realidade, não camuflando-a. Isso é, novamente, a influência do meio sobre a minha vida e a minha vida sobre esse meio. Eu estou sendo influenciado mais do que eu influencio, então provavelmente eu estou triste. Ou eu estou camuflando uma tristeza. Porque o meu meio dificilmente vai ser positivo a ponto de me deixar bem todos os dias. Porque o seu meio não é a sua casa só. Seus vizinhos, sua comunidade, seu bairro, seu estado, seu país e o mundo que você vive.
Esse é o seu meio. Óbvio que você não vai chegar a influenciar o todo, mas o pequeno, a raiz de toda a causa, que é em seu interior, precisa estar forte para poder equilibrar esse meio, que essas influências ou absorver essas coisas de fora. Isso é muito importante. O que nós estamos fazendo aqui no nosso podcast é uma centelha, é uma gota no oceano, mas ela faz parte do oceano. Ela quer mudar alguma coisa, ela toca o oceano. Então ela chega aí, em você que está nos vendo, que está passando por alguma coisa, se identificou com alguma coisa que nós falamos aqui, experimente orar o Nam-myoho Renge-kyo ou conhecer um pouco sobre a filosofia budista de Nichiren Daishonin. Você vai tirar uma coisa muito maravilhosa para sua vida, com certeza. Isso que você falou, pode falar. Você não vai esquecer? Não. Assim, aqui, não dá pra gente abraçar o mundo, né? Mas dá pra gente abraçar a pessoa que tá mais próxima da gente, Sim. né? Então, a gente abraçando aquele que já tá pertinho da gente, com certeza a gente já tá fazendo algo para mudar esse mundo um pouquinho para melhor. Perfeito. Então assim, eu creio que não dá para ser positivo o tempo todo. Também não dá para ser negativo o tempo todo. E em qualquer situação, a gente deve sempre analisar o lado positivo e o lado negativo, né? Porque tem os dois lados. Né? Às vezes, pode ter situações que só tem o mesmo negativo também. Mas, assim, sempre a gente analisar para poder montar a nossa opinião, né? E ver o melhor de tudo que der para fazer, né? Analisar sempre. Isso que o Jubim falou, acho que dá até um bom tema para um futuro episódio, a gente falar sobre o estoicismo, que é uma corrente filosófica que eu gosto bastante, que fala sobre viver bem consigo próprio, com o meio em que você vive, né, com a natureza, com a humanidade e com todo o universo. E seria exatamente isso, de você lutar por aquilo que você pode mudar, né? Você pode mudar a si próprio, você pode mudar uma situação do seu dia a dia, uma situação da sua família, mas tem situações que fogem do seu alcance. Então você precisa aceitar, né, que nem tudo você vai ter o poder de alterar. Nós temos que criar eu acho que nós deveríamos criar esse quadro, olha, dentro do podcast. O quadro Indicações de Leitura. Eu acho maravilha. O que foi? A Joyce. Com certeza. Com certeza. A maior referência é a Joyce, né? É o meu quadro agora, da dispensa. Exato. Coloca aqui a montagem. O Alexandre já falou sobre a Guerra da Arte. O próximo que ele falou foi o Eu Depois de Amanhã, que é uma reflexão sobre o nosso eu, né, um convite a nos conhecer, né, já que a gente está sempre em constante mudança, e como que nós seremos depois de amanhã, amanhã e depois de amanhã. Perfeito. A gente vai estar sempre nessa transformação. Então, esse livro é um convite a essas reflexões. A Poliana, que eu já resumi para vocês, dei até spoiler, e um outro livro que eu gostaria muito de falar é o Todas as Suas Imperfeições. Então, o livro Todas as Suas Imperfeições é da autora Colleen Hoover, eu acho sempre difícil de falar o nome dela, que ele fala um pouquinho sobre essa questão que a gente abordou nesse episódio, de acumular as coisas e não contar para ninguém. Então, o livro conta a história de um casal que se amavam muito, viviam felizes, mas em um dado momento da vida, o casamento começou a ter problemas e eles não conseguiam conversar, não conseguiam dialogar, expor o que estava afetando cada um. E com o passar do tempo, as coisas só foram piorando, a ponto da esposa achar que o marido estava traindo, e ele também achando outras coisas dela, enfim, eles não conseguiam dialogar, tirava conclusões
do outro, da situação, conclusões erradas, baseadas em pequenos fragmentos da realidade, e acabavam cada vez mais em conflito. Então, aí vem mais um pouquinho de spoiler. Quem não quiser, quem ainda for ler o livro, pula essa parte. Mas o legal é que eles tiveram combinado no início do casamento de colocar numa caixinha cartas, né? Na verdade, era só para ser uma carta de amor de um para o outro no início do relacionamento, e eles combinaram de só abrir quando eles completassem 20, 30 anos de casados, ou se em algum momento tivessem uma crise muito grande e fossem se separar. Então, eles a todo momento ficava aquela tensão: será que ela vai abrir a caixa? Será que ele vai abrir? Será que esse é o momento? E aí as coisas iam se complicando cada vez mais, até que nos últimos capítulos realmente eles decidem abrir a caixa, porque eles chegaram num ponto de decidir pela separação. E aí eles vão... o marido, na verdade, coloca várias cartas, a cada briga, a cada conflito que eles tinham, ele escrevia uma carta explicando tudo que ele estava sentindo, tudo que tinha realmente acontecido, e colocava lá. E aí ela foi lendo, e foi entendendo o comportamento dele para determinadas situações. Então, essa é a reflexão que fica, para a gente não deixar que as coisas cheguem a um ponto crítico de decidir se separar, de decidir se afastar das pessoas que a gente ama, para que a gente consiga sempre dialogar, né? Expor o que está acontecendo realmente, expor os nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, para que não aconteça algo triste, né, como uma separação. É uma história, um livro, eles fizeram isso, e que bom como ela conseguiu ler e entender o lado dele. Eles decidiram não se separar e o livro teve um final feliz. Mas quantas pessoas na vida real não passam por isso exatamente porque não escreveram a cartinha contando o que realmente está sentindo para o outro, ou não falaram abertamente, não tiveram esse diálogo. Então é um livro bem legal, fica aí a dica de leitura, quem quiser ler. Já contei tudo praticamente. Não, mas eu resumindo. vou comprar, que eu quero que a minha esposa leia. Muito bom, super recomendo. Então, fica aí as 4 indicações para Muito bem. vocês. Estão aqui todas elas, podem ver. Todas elas. Maravilha, maravilha. Uau, que quadro bom. Sim, esse livro. Quero ler também esse livro aí. Bem bom. romântico, bem fofinho. E Muito bom. assim, a gente for analisar mesmo, acontecem muitas coisas que o que faltou para não acontecer assim, separações, guerras de uma forma geral, assim, guerras mundiais, faltou o diálogo, faltou chegar e colocar as cartas na mesa e cada um dizer a sua dor, o que está entendendo daquela situação, né? Para que não chegasse ao extremo. Então, acho que vale a pena a pessoa mesmo se esforçar para ir conversar com aquela pessoa que a gente esteja se sentindo triste, com atitudes de determinadas pessoas, por exemplo. Então, vale a pena se esforçar para tentar uma conversa, tentar um diálogo, né? Sem dúvida. Isso aí. Sem dúvida. Então, pessoal, nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Que pena. Bom, mas não esqueçam de nos seguir, ativar o sininho para acompanhar a gente. Coloquem aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você está achando, suas dúvidas, sugestões, o que você concorda, o que você discorda, porque o diálogo é entre nós três, mas também é com você que nos assiste. Então, continue nos acompanhando, vai ter muita coisa boa, muita novidade aí pela frente, e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Já temos um quadro novo. Logo, logo vamos criar novos quadros e sempre com a participação de vocês, como a Joyce falou. Por favor, comentem, vai ser muito importante. Perguntem, vamos ter o maior prazer de responder vocês, tá bom? Muito obrigado, então. Gente, chegou ao final, né? Então, espero que todos tenham gostado. Deixem aí os comentários de vocês. Desculpem o ataque de riso, tá? Mas no próximo nos encontraremos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.